Olá, bom dia a todos que estão na Austrália, boa noite para os que estão no Brasil. É, Vamos aguardar um pouquinho para ver se as pessoas vão entrando. Oi, Amai, Maiara, boa noite, Maiara, para você. Eu vou pedir para vocês que forem entrando, vão mandando um convite para os seus amigos, para que eles possam participar também. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre conexão espiritual. Oi, Franciele, boa noite, seja bem-vinda. E conexão espiritual é uma coisa que todo mundo busca, né? De alguma forma, a gente participa de alguns eventos, de algumas práticas, de algumas religiões. O ser humano sempre busca uma certa conexão, né? Mas existem algumas coisas que impedem com que essa conexão se dê de forma fluida, né? Então eu quero conversar sobre isso hoje, Luciene, um beijo grande. É, Vão mandando aviãozinho aí para os amigos de vocês, para que a gente vá trazendo mais pessoas, para que eles possam também participar e fazer perguntas, né? Ah, Luciene, boa noite, Luciene. Enfim, eu tô aqui, é de dia, né? De manhã. Só para vocês terem ideia, eu tô programada para fazer essa live desde as 7 da manhã. Falei, eu vou fazer às 7 da manhã, que é um bom horário, e infelizmente estava escuro, depois começou barulho na casa, aí eu tive que esperar o pessoal sair, então o melhor horário para eu fazer essa live é esse horário agora, né, de 8 horas no Brasil, 10 horas aqui da manhã na Austrália. Então vamos lá. Então o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre conexão espiritual, né? E o que faz com que a gente muitas vezes não consiga se conectar. É verdade que a gente precisa estar conectado com a fonte. Nós precisamos estar conectados com essa força maior, porque senão nós somos influenciados por uma série de energias intrusas e que atrapalham o nosso desenvolvimento, que atrapalham o nosso dia a dia. Então, quando a gente está ligada com o Criador, né, evidentemente é muito mais fácil a vida, né? As coisas se tornam muito menos pesadas. Só que existem algumas dificuldades para nós com essa conexão. Evidentemente que a gente pode se conectar mentalmente, né? Então eu me conecto, eu penso no Criador, eu faço uma oração mental, né? E eu me conecto. Mas como é que eu posso aprofundar essa conexão? Como é que eu posso sentir realmente Deus dentro de mim, eu pertencendo ou eu vivendo nesse fluxo divino? É importante que a gente ore, é importante que a gente medite. Quanto mais orações, quanto mais meditações nós fizermos, mais essa conexão vai ficando mais forte, né? Imagina que essa calibração vai ficando maior. Tá? Só que existem algumas dificuldades que nós, enquanto humanos, temos. Nós podemos estar conectados com a fonte, mas muitas vezes nós não escutamos. Nós fazemos perguntas, mas não escutamos as respostas. Porque a gente está tão envolvido nas nossas dificuldades, nos nossos dramas, nas nossas coisas do dia a dia, no sofrimento, né, diário, que às vezes a gente não escuta. E aí, em função da nossa bagagem emocional, né, que faz com que muitas vezes nós sejamos reativos às pessoas, que nós sejamos é, raivosos, isso dificulta com que nós escutemos a voz do divino. Né? E eu gostaria de trabalhar hoje especificamente em relação às nossas crenças limitantes. A Maiara está aqui, a Maiara é terapeuta de Theta Healing e ela pode até contribuir com alguma coisa nesse momento. Mas as limitações que nós trazemos desde que a gente estava lá na barriga da mamãe.
até mesmo antes, né? Como espírito, nós trazemos limitações de outras vidas. Mas são coisas que nos disseram ou que nós, de alguma forma, entendemos que nós não podíamos. Nós fomos nos cerceando e fomos nos bloqueando ao longo dos anos, ao longo da vida. Cada vez que alguma coisa, que nós fazíamos alguma coisa e não dava certo, a gente trazia para o nosso pessoal e dizia: ah, eu não consigo mesmo. Ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, as pessoas não vão gostar do que eu vou dizer. Durante muito tempo eu tive dificuldade em fazer trabalhos com vídeo. Por quê? Porque eu achava que o que eu ia falar para as pessoas já sabiam. É, tem tanta gente falando o que eu falo, que diferença que eu vou fazer? Isso era uma crença limitante minha. Porque eu comecei a entender, e depois trabalhei essa crença, comecei a entender que, na verdade, o que eu tenho, a forma como eu falo, o que eu falo, sou eu. A minha vizinha pode falar igual, ou pode falar o mesmo assunto. A Maiara pode falar o mesmo assunto. Qualquer pessoa pode falar, mas vai falar diferente. Vai falar de um outro lugar. Então, cada um é importante, cada um tem uma bagagem importante e isso deve ser reconhecido. Mas quando a gente é criança, né, e a maioria das crenças limitantes começaram lá no passado, quando a gente era criança ainda, nós fomos olhando o mundo e como tudo era muito maior do que nós, né, nós éramos pequenos, a sensação é que o outro sabia mais do que nós, né? O pai sabe mais do que nós, do que a criança, a mãe sabe mais do que a criança. Então, nós estávamos sempre numa posição de receber a informação e aceitar. Existe um momento na vida que a gente não tinha nem como questionar. E isso a gente fazia para o mundo em geral. Na escola, com a professora, com as crianças, né, com os colegas. Eu, por exemplo, eu tinha uma crença, que eu trabalhei também, que era assim, porque quando eu era criança, eu ia para a escola e eu tinha muita dificuldade de decorar. Então a professora colocava alguma coisa no quadro para que a gente falasse frases, ou a gente tinha que decorar textos na aula de português, né, gramática, não sei o quê. A gente tinha que repetir aquelas frases. Aquilo para mim era um tormento, porque eu não conseguia decorar. Eu tinha muita dificuldade em decorar. E eu tinha uma amiga que ela sabia tudo. E até hoje eu fico abismada que ela lembra de coisas que aconteceram lá no primário, quando a gente estava lá na primeira, segunda série. Ela lembra nome de pessoas, nome, sobrenome. Ela lembra onde a pessoa morava. Eu nem lembro que essa pessoa estudou comigo. Entende? Então, assim, desde criança, minha memória sempre foi muito ruim. Mas eu tenho outras sensações que compensam isso. Então, eu hoje até entendo, eu falo para os meus pacientes, a minha memória não é boa, você pode me contar o que você quiser, eu vou esquecer. Eu vou esquecer porque isso é muito bom para mim. Imagina se eu guardasse todas as histórias dos meus pacientes. Evidentemente que algumas coisas eu guardo. Mas a gente não pode guardar tudo. Imagina eu ia ficar com tudo isso na minha cabeça. Então, essa falta de memória, ela é favorável no meu trabalho. Ela é favorável a mim. E eu comecei a ver que aquilo que a gente entendeu como limitação pode ser uma vantagem, pode ser alguma coisa muito positiva na nossa vida. Mas quando criança, quando a gente vê aquilo, qual é a sensação? Eu não sou capaz. Então a minha amiga que tinha uma memória fabulosa, para mim, ela era muito inteligente e eu era burra, né? Porque eu não conseguia decorar. E aí eu fui crescendo e eu tinha dificuldade de matemática. Eu fui fazer reforço de matemática, eu tirava nota horrível em matemática, fiquei em recuperação, nunca repeti, mas fiquei em recuperação, até o dia que eu encontrei uma professora que me ensinou matemática de uma forma diferente. Ela era minha professora de inglês, de música, a professora Miriam, ela chamava. E a professora Miriam, como professora de música, ela era péssima.
ela chegava na sala, ela começava a falar, ninguém ouvia, ninguém prestava atenção, todo mundo fazia bagunça na sala. Aí, no ano seguinte, ela entrou na sala como professora de matemática. Quando ela entrou na sala como professora de matemática, eu tive vontade de chorar, porque eu já tinha dificuldade em matemática com um professor que era super bom. Agora, com a professora Miriam, que todo mundo fazia bagunça, que ela não conseguia explicar nada de música, como é que eu ia entender matemática? Mas olha, foi a melhor professora de matemática que eu tive. E ali eu comecei a quebrar também outras limitações, no sentido de mudar essa crença limitante de que eu não sabia matemática. Não é que eu não sabia matemática, a forma como eles ensinavam não era a forma mais correta para mim. E hoje eu tenho muita facilidade. O meu raciocínio matemático é muito bom. Agora, se eu tiver que fazer fórmula, se eu tiver que decorar a fórmula, não. Então, entendem? Assim, cada um tem uma especificidade, tem uma particularidade. Mas quando a gente é criança, a gente não entende isso e muitas vezes a família não entende também. E tem uma cobrança em relação à criança, que a criança tem que ser igual ao outro, que meu filho tem que ser igual ao do vizinho. Mas não é assim. E porque as pessoas são diferentes, muitas crenças são colocadas nesse momento. E a criança cresce com a sensação de incapacidade, ou de não ser boa o suficiente, ou de não ser inteligente o suficiente. E como é que isso vai atrapalhar a nossa conexão espiritual? E toda essa crença, tudo isso que a gente tem como crenças, como bloqueios emocionais, isso fica no nosso corpo emocional. Então, forma mucos, forma blocos de energia. E isso atrapalha a nossa fluidez espiritual. Isso atrapalha com que a luz passe por todos os nossos corpos e realmente que a força de Deus, que a força criadora possa estar plenamente em nós. Quando a gente trabalha isso, quando a gente vai liberando essas crenças, a gente vai tirando tijolos da frente, a gente vai tirando pedras, a gente vai tirando obstáculos da frente. E aí sim, a gente consegue enviar o nosso pensamento e receber a comunicação. Então, quando você vai limpando, você vai tendo a capacidade de fazer perguntas e ouvir imediatamente. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu estava falando com a minha filha assim, nossa, eu preciso comprar uma bolsa nova, porque eu tenho uma bolsa pequenininha e que eu coloco tudo lá dentro, mas eu só uso ela direto porque ela é muito prática, mas ela já está muito feia. Aí eu falei, nossa, eu preciso comprar uma outra bolsa para mim. Ó, uma hora depois a gente estava no outro lugar, eu fui fechar o zíper da bolsa, arrebentou. Ela falou, nossa mãe, eu falei, nossa, eu falei que eu queria uma bolsa nova, não precisava de ser tão rápido. Ela falou, nossa mãe, mas assim tão imediato? Pois é, as coisas atualmente vêm muito no imediato para mim. E se eu pergunto, eu recebo a resposta. Se eu peço orientação, às vezes eu ouço. Antes eu não ouvia. Porque eu estava muito bloqueada e eu tinha muitas limitações, muitas crenças, né? E meu emocional ficava rondando naquilo ali, eu ficava patinando naquela questão emocional. Quando isso vai sendo limpo, quando isso vai sendo tirado, que isso está sendo limpo e tirado há aproximadamente uns 40 anos, que eu venho limpando, que eu venho fazendo esse processo. E cada vez a gente tem que limpar mais. Eu não me considero perfeita e acho que tenho ainda muitas crenças limitantes. E estar aqui falando com vocês hoje é uma das últimas crenças que eu trabalhei, que eu liberei. Por quê? Porque como eu disse, né, eu entendi que tudo o que eu tenho deve ser importante, pode ser importante para alguém. E por isso eu me coloco à disposição agora, né? Para poder transmitir isso. Mas olhem para vocês, né? Olhem para essas crenças, vão trabalhar isso terapeuticamente. Existem técnicas, a gente trabalha, por exemplo, em frequências de brilho,
A gente trabalha com a criança interior, a gente trata as dores da criança, né? No Theta Healing existem, a Theta Healing é para isso, né? Para modificação, transmutação de crenças limitantes. E crianças simples, gente, crianças simples, por exemplo, vou contar uma outra crença que eu tinha, isso depois de vir trabalhando há anos, viu? Eu trabalhei recentemente com a Mayara mesmo. Eu trabalhei que assim, eu nunca dei importância ao dinheiro. Dinheiro para mim, eu nunca precisei. Eu tinha a crença de que eu não precisava do dinheiro. E se eu não preciso do dinheiro, eu também não preciso trabalhar muito, né? Por que eu vou trabalhar muito para ter dinheiro? Porque eu consigo viver sem ele. Isso eu aprendi desde criança, né? Em função da situação em que eu vivi, que eu já falei num outro vídeo. A minha família era, a minha avó que me criou era uma pessoa muito pobre e eu era tão grata àquele amor que ela me dava que eu não reclamava de não ter as coisas, né? Então, ela vivia com um salário mínimo, que era a pensão do meu avô, que ele tinha morrido, era menos que um salário mínimo, e ela costurava para fora para poder nos manter. Porque o meu pai caiu no mundo e nunca deu dinheiro, nunca me proviu de nada. E a minha avó, que me sustentou ali o tempo todo. E eu senti um amor tão grande dela, eu senti que ela fazia isso por amor, que eu me conformei com aquilo. Então a crença limitante que eu trabalhei recentemente é isso. Eu era tão grata àquele amor que querer alguma coisa a mais, querer coisas que eu não tinha, era como se eu não estivesse honrando a minha avó. É como se eu não estivesse honrando tudo aquilo que ela estava fazendo por mim e que ela me dava de coração. Então, se ela podia me dar um pedaço de pão e não podia me dar uma maçã, eu comia o pão e não reclamava. Eu via amigos comendo coisas que na minha casa não tinha e tudo bem. Aquilo não me fazia mal. Eu nunca fui assim, eu quero ter aquilo porque eu não tenho. Não, entende? Evidentemente que isso também faz parte da minha história de vida, de alma, né? Isso também faz parte da minha característica enquanto pessoa, enquanto pisciana, né? Que o pisciano ele tem uma visão mais espiritual. Mas isso era uma crença. Isso era uma crença que, de certa forma, me impedia. Oi, Lulu, minha filhota linda. Isso era uma coisa que me impedia de ter sucesso na vida, de poder realmente ter um trabalho sustentável, de me empenhar mais. Eu nunca tive problema em trabalhar. Eu sempre trabalho bastante, mas eu trabalho muito de graça. Eu tenho muitas horas do meu trabalho que eu produzo textos, que eu produzo coisas, que eu ajudo pessoas, que eu oriento pessoas e não cobro. Mas, por outro lado, eu tenho alguém que me dá sustentação, porque eu preciso sobreviver. Eu trabalho, mas o dinheiro que eu recebo né, assim, eu via assim, não, é o necessário para mim, eu não preciso de mais. Mas, enfim, eu trabalhei essa crença, né? Eu trabalhei recentemente essa crença de que realmente eu posso ganhar dinheiro, eu posso ser feliz tendo as minhas coisas com o meu trabalho, quer dizer, desejar alguma coisa a mais não significa que eu não ame a minha avó, não significa que eu não a reconheça, eu não reconheça esse amor que ela teve por mim, entende? E vocês veem, ela já faleceu tem aproximadamente 38 anos e isso ainda estava dentro de mim. Então, libertar isso, libertar essas dores, libertar esses sentimentos que nos aprisionam, isso faz com que a gente seja mais livre, isso faz com que eu seja mais solta. Porque, como somos seres da criação, nós podemos tudo. Olha a Lisiane entrando na sala. Um beijo, Lisiane. Nós somos seres ilimitados. Quem põe essa limitação em nós é o meio, é a cultura e a nossa própria visão frente ao mundo. É o nosso próprio entendimento
em relação ao mundo. Então, se eu olho o mundo e vejo que o mundo que todo mundo é bonito e eu sou feia, isso é uma visão minha. Tem milhões, tem muitas pessoas que vão me achar bonita. Isso é um exemplo, né? Enfim, se eu trago uma doença, se eu manifesto uma doença e eu acho que todo mundo é saudável, porque aí é assim, né? Se a gente não tem alguma coisa, a tendência é a gente achar que a gente não tem, mas que todo mundo tem, né? Então, se eu tenho alguma doença, eu vou olhar para o mundo e vou dizer assim, olha, todo mundo é saudável, só eu que não sou. Quando não é verdade. E aí, eu trago isso e já trago a culpa junto, né? Eu sou doente. Por que eu tenho essa doença? Ah, porque Deus não me ama, porque eu não mereço ser feliz, porque eu sou uma pessoa que não sou... Que a vida não me presenteia, que a vida só me traz dissabores, enfim. E aí eu vou fazer a leitura que estiver de acordo com as crenças que eu trago, com as limitações que eu já venho trazendo subjacentes, entende? Então, na hora que a gente vai trabalhar essa conexão com o divino, na hora que a gente vai conectar espiritualmente, tanto com Deus como com os nossos guardiões, com os nossos anjos protetores, né? Com toda essa galera que se dispõe a dizer assim, vai lá, tu é boa, tu é forte, você pode, você é centelha divina, você pode tudo, né? Vai lá, a gente está contigo. E eu fico assim, a gente fica, né? Ah, não, mas peraí, mas será que eu tenho condição mesmo? Não, mas será que eu tenho força suficiente para aguentar isso? Ah, será que eu mereço? Entende? Então a gente vem sempre se colocando no menos. A gente vem sempre se limitando, o nosso copo está sempre vazio, né? Nunca está cheio. Então, para mudar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar internamente, tem que olhar essas crenças. Sozinhos a gente dificilmente consegue. Tem técnica para isso. É possível, eu estou aqui para dizer para vocês, é possível limpar isso. É possível você realmente crer que você pode mais do que você tem feito, crer que você pode mais e é mais do que você acredita, né? Mas não no sentido de eu sou melhor que o outro, não é nesse sentido do orgulho, mas é se empoderar de quem realmente você é. E entre você e Deus não existe limite. Para Deus não existe limite, né? Para o Criador não existe limite. Seja o nome que você dê, Espírito, Deus, Espírito Santo, Criador, Universo, enfim, não se limite. Mas para não se limitar, você precisa limpar aquilo que está aí, que está no teu ouvido o tempo inteiro, puxando você para trás. É uma corrente que você carrega com aquela bola de ferro e que você tenta andar e a corrente diz assim, você não pode, daqui você não passa, né? Eu fiz 62 anos agora e eu estou na Austrália, estou vivendo um relacionamento recente, a minha vida mudou por completo. Por quê? Porque eu me permiti. Se eu não tivesse me permitido, estou aprendendo um idioma que não é novo para mim, mas eu não tinha fluência e ainda não tenho. Mas se eu não tivesse me permitido, se eu estivesse presa aquelas limitações que me seguraram lá atrás, de que eu não era inteligente, que eu não era capaz, que eu não tinha uma boa memória, ou que eu pudesse pensar que eu já estou velha, que eu... Enfim, tanta coisa que a gente pode pensar que fica até difícil nomear tudo. Mas eu me permitia. Por quê? Porque eu fui fazendo um trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Nunca abri mão de mim.
Eu sempre olhava para mim e dizia, eu preciso melhorar nisso. Eu não gostava que as pessoas me criticassem. Se a pessoa viesse apontar o que eu tinha, dizia assim, não tem nada disso. Mas eu fui mudando, fui olhando para mim, eu fui digerindo a minha dor, eu fui tirando todas aquelas crenças que me impediam de voar. E hoje eu estou pronta para voar. E chamo vocês para voar comigo, porque eu não quero voar sozinha não. Vamos voar em bando. Quem topa aí voar em bando comigo? Diz aí. Quem topa voar? É só acreditar em você e trabalhar as suas crenças limitantes. Não tem receita mágica. Não tem simplesmente você achar, vou trabalhar a minha mente, vou mudar porque trabalhei a minha mente. Se você não trabalha a questão emocional que está subjacente, você para. Chega um momento que a sua mente começa a duvidar de você. Ela mesma traz a dúvida, porque a mente mente. Então, e isso é uma coisa bem interessante, que quando eu fiz o meu trabalho de formação, o meu trabalho de conclusão de curso, quando eu fiz o curso de terapia de vida passada, eu falei sobre o inconsciente. E uma das coisas que me deixava sempre muito intrigada é que você pode enganar a mente, né? Você, num processo de hipnose, você dá uma cebola para uma pessoa comer e você diz que é uma maçã, que ela está suculenta, e a pessoa vai comer e não vai fazer cara feia, entendeu? Por quê? Porque a mente acredita naquilo. E isso, gente, a gente tem vivido no nosso dia a dia. Quantas informações vocês têm recebido hoje pela internet, pelo Facebook, vídeos dizendo coisas, dizendo que comprovam coisas que na verdade não existem, né? Existe uma manipulação de massa muito grande, uma manipulação mental muito grande. Então a mente, ela pode ser enganada e ela vem sendo enganada muito. E a gente pode enganar a nossa própria mente. Então, eu posso trabalhar minha mente no sentido de dizer para ela que eu sou capaz, que eu sou forte, que eu posso, que eu quero, né, que eu consigo, mas lá na frente, aquela emoção que está parada, aquela crença limitante que está ali embaixo, ela vai começar a dizer assim, não é nada disso. Você lembra que você lá no primário você não conseguia decorar? Você lembra que você tem dificuldade em memorizar o nome das pessoas? Você lembra? O emocional vai trazendo aquelas coisas para colocar a minha crença que eu posso, que eu sou forte, em dúvida. Então, o que precisa fazer? Tirar essas crenças. Transmutar essas crenças. A Lisiane também é terapeuta de Theta Healing. Falar nisso, eu também estou inscrita agora, vou fazer o DNA básico, vou começar a trabalhar, porque eu trabalho com crença limitante dentro do trabalho com a criança ferida, mas eu acho que essa técnica vai me dar ainda mais condição de trabalhar melhor e ajudar melhor os meus pacientes. E para finalizar, tudo isso que eu vivi na minha vida foi muito bom. Porque se eu sou o que eu sou e quem sou hoje, foi porque eu passei por tudo isso. E se eu posso ajudar as pessoas hoje, foi porque eu vivi isso, né? Eu tinha uma professora da faculdade que ela dizia, eu não consigo trabalhar com depressão, com pessoa deprimida, porque eu não sei o que é isso. Porque ela era uma pessoa sempre muito alto astral e, enfim. E ela disse, eu não consigo trabalhar com deprimido. E é isso, né? É lógico que você não precisa ter depressão para trabalhar com deprimido, com pessoas com depressão. Mas quando você passa por o processo, você sentiu em você trabalhou no seu emocional, você tem um acolhimento maior, você tem um aporte melhor, porque você sente no seu coração, você sabe o lugar em que aquela pessoa está, porque ali você já esteve. E se você esteve ali, você sabe como sair. Entendeu? Então é isso. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu não vou estender mais. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar. Eu às vezes não vejo muito por causa do meu óculos, né? E que eu
Eu enxergo, mas eu tenho que fazer alguns movimentos assim. Enfim, mas eu tô aqui. Alguma pergunta que vocês queiram, se vocês quiserem me perguntar fora da live, eu tenho. Vocês têm meu Instagram, vocês podem mandar mensagem por lá e eu me coloco à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem, ok? E vamos lá. Você é mais do que você acredita. Só para fechar, eu queria dar um exemplo que eu lembrei agora. Eu trabalhei na Embraer, eu fazia seleção de pessoas, né? E depois fui trabalhar para a prefeitura, para o Sebrae, eu sou consultora do Sebrae no Brasil, e fui, no Sebrae não, no Senai, sou consultora do Senai. E eu fui fazer treinamentos com grupos de população mais pobre, né? Pelo Senai. Mas eu tive algumas experiências com dinâmicas de grupo, onde as pessoas, eu dava, né, uma tarefa que as pessoas tinham que, em 5 minutos, elas tinham que desenvolver um produto que fosse novo, né, inédito, que fosse barato. E, gente, aparecia cada coisa incrível. E eu dizia para as pessoas, e você não acreditava que era capaz, né? Você nunca imaginou que você pudesse ser capaz de ter essa ideia. Mas porque eu te dei o desafio, eu te dei o tempo, você foi lá e fez. Então, o que eu quero dizer para vocês é, vocês já sabem o desafio. Se deem o tempo. Não deixe o tempo passar. Não diga assim, um dia eu vou curar isso. Não, cure agora. Vá buscar essa cura agora, porque você merece ser feliz agora. Um beijo grande e até a próxima. Adorei estar com vocês e semana que vem eu vou estar aqui de novo. A Luciene está dizendo que quer ajuda nesse sentido de me sentir mais do que eu acredito. Lu, manda um inbox para mim, a gente vai conversar, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.